Olá, eu sou o pastor Edson. Vou trazer uma breve palavra para você, muito breve, mas muito importante para a sua vida, para o seu coração. Enfim, vai ser muito útil para você poder resolver algumas coisas na sua vida que estão pendentes, mas que são imprescindíveis para uma mudança, para um recebimento das bênçãos de Deus. E às vezes estacionamos na nossa fé, não progredimos na nossa fé, porque temos uma reticência ainda no nosso coração que precisa ser trabalhada, precisa ser moldada, precisa ser modificada muitas vezes. Por quê? Porque a mudança é essencial. A Bíblia diz assim, que não se põe vinho novo em odres velhos, por causa que o vinho vai se romper. Ou seja, aquilo que você coloca novo em cima de uma coisa velha, de uma coisa estragada, vai se estragar de igual modo. Então, a recomendação de Jesus é que se o odre for novo, o vinho pode ser colocado nesse odre novo. Você nunca vê uma indústria de vinho alguém colocando vinho num odre velho. Sempre é num odre novo, o barril é sempre novo. E a recomendação de Jesus é esta, que então eu me modifique, que então eu permita que o vinho novo venha, que eu seja modificado e que este vinho venha produzir o gosto necessário a partir de um odre novo. E o texto bíblico que eu quero trazer para você é esse aqui, versículo 30 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: pois se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. Está aqui em Mateus, é aquele tradicional texto onde devemos lançar a nossa ansiedade toda para Deus, onde nós temos que nos despojar de toda ansiedade, de todo medo, de todo o restício do nosso passado. Devemos lançar fora e nos apropriarmos de uma ousadia, de uma coragem, de uma vitalicidade de Deus. E ele está dizendo aqui: não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele diz no verso 31, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele dá uma advertência muito séria, dizendo que aquelas pessoas eram pessoas que tinham pouca fé, ou que tinham algum tipo de fé, mas que era insignificante e inexpressiva, que não traziam resultados e que ainda trazia ansiedade para aquelas pessoas, trazia um certo fracasso, um certo receio, um certo medo. A fé que eles tinham não era suficiente, não era de um tamanho suficiente para poder trazer paz para dentro delas. A Bíblia diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vos lá dou como o mundo a dá. Veja, ele está dizendo que você precisa ter paz, que você precisa ter alegria, que você precisa descansar no Senhor, que você precisa entender que Ele é o teu supridor, que Ele é o teu ajudador, que Ele é o teu amigo, e Ele é o teu amigo. Ele é o Jeová Jiré, aquele que é o provedor da sua vida. O Senhor é o meu provedor, não é só o meu pastor, Ele é o meu provedor, Ele é o seu provedor. Ele que provê todas as suas necessidades, como está em Filipenses capítulo 4, quando Paulo dá essa profecia para os filipenses, que ele diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Hoje estou trazendo uma palavra de motivação para você, que o Senhor é o teu pastor, é o teu motivador, é o teu foco, Ele que te sustenta e vai te sustentar. Não é uma simples palavra de encorajamento, de motivação, é uma palavra de Deus para a sua vida, para que você entenda que Deus é o teu Pai, que Deus é o teu amigo. Ele vai te ajudar nos momentos mais difíceis, Ele nos ajuda nos tempos de angústias e de aflição, mas é importante nós termos Ele, nós entendermos que Ele é o nosso provedor.
A Bíblia diz ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o procura ou que aquele que o busca saiba que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, eu tenho que entender que ele tem aquilo que diz ter, que ele faz aquilo que ele diz fazer. Você pode entender isso, eu tenho que acreditar, eu preciso me firmar que Deus é suficientemente provedor da minha vida. Então eu profetizo na sua vida para que você entenda, para que você se credibilize diante de Deus com uma palavra de vitória, porque Ele é o teu supridor, Ele é aquele que te sustenta. E Ele dá essa recomendação aqui, um chutinho na canela, dizendo: homens de pouca fé, vocês não sabiam que o Pai Celestial sabe de todas as coisas que vocês estão pedindo? Não precisa ficar pedindo. Vocês não precisam ficar pedindo toda vez aquele mesmo milagre. Ele diz aqui: porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. O que eu entendo nesse texto? Que Jesus sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Deus sabe a minha necessidade. Ah, pastor, mas como está escrito lá? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então, aqui está escrito algo que não significa que é um pedir de uma intercessão de muitas palavras. Ele diz que não são por muitas palavras que nós seremos ouvidos. Você pede, mesmo na oração em línguas, mesmo meditando ou adorando a Deus, Deus entende o seu coração. Não significa que você não pode orar em português, você pode orar em português, mas é importante que Ele sabe o que você precisa e que você precisa agradecer, precisa descansar o seu coração, descansar a sua mente, descansar a sua alma e entregar tudo nas mãos dele, porque o Pai sabe de todas as coisas. Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar descanso, Ele quer te dar tranquilidade. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 28 e versículo 11: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12. Ele está dizendo aqui que iria falar ao povo por lábios gaguejantes e que isto era o descanso. Deus quer te dar descanso. A oração em línguas te leva para um lugar em Cristo, um lugar de descanso, um lugar onde você abre mão de muitas prerrogativas para entender que Deus está no controle da sua vida. Na medida que você ora no Espírito Santo, que você ora em línguas, você entra para um nível de descanso, entra para um nível de entrega, onde você passa o controle da sua vida, o controle das suas emoções ao Senhor, e você depende dele, e você começa a adorar, e há uma paz interior brotando dentro de você, há uma paz indescritível, a qual você não tem a menor ideia de como descrever. Por quê? Porque vem do céu, algo que você entrega, algo absolutamente necessário para a sua vida, mas que não vem de você mesmo, vem do Senhor, uma paz que lubrifica, uma paz que refrigera, uma paz que te alegra, uma paz que você dá o controle de si para o Senhor, onde você sabe porque sabe que Ele comanda a sua vida e que o resultado será sempre a vitória para a sua vida. Mas quando nós entramos num nível de ansiedade, num nível de perturbação, começam a ocorrer coisas ruins dentro de nós e nós explodimos muitas vezes em maledicência, em murmuração e começamos a usar o expediente da nossa boca para nos auto-amaldiçoarmos.
Mas o contrário é diferente. Quando nós temos esta paz interior, quando nós temos esta alegria no Espírito Santo, nós começamos a entender que o controle é do Senhor e Ele começa então a resolver todas as coisas, como lemos ali em Mateus, no capítulo 6. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe de todas as coisas que você está pedindo, e de fato Ele sabe o que está no nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração e Ele conhece o seu. Ao invés de ficar pedindo, intercedendo, ore no Espírito Santo, assim como está escrito em Isaías capítulo 28, versículo 11, assim por lábios gaguejantes e por língua estranha falarei a este povo, este é o descanso, mas não quiseram ouvir. Entrai nesse descanso. Então é necessário entrar nesse descanso, é necessário entregar a Deus, se despojar das armas naturais, das armas intelectuais, das armas da força do braço e descansar e depender do Senhor. Descanse, só confesse: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu entrego a minha vida, o meu coração, os meus pensamentos, as minhas aflições a Ti, eu entrego todas elas. Eu quero depender totalmente de Ti, eu quero depender 100% do Teu comando dentro de mim, e eu quero permitir que o Senhor vá na frente e que possa resolver por mim tais pendências que eu tenho na minha vida. E Ele começa a trabalhar em você e as coisas começam a ser modificadas na medida que você entrega tudo ao Senhor, entregue o comando, o controle da sua vida, e você vai ver o quanto Ele poderá fazer, porque quando nós entregamos, nós sabemos que isto é um ato de fé, que isso corresponde e se alinha àquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nós entregamos a Ele a matéria-prima necessária para o fazer dele na nossa vida. Quando você ora em línguas, você está entregando tudo que tem, tudo que é, tudo que você vai fazer diante de Deus, e Ele se ocupará de fazer aquilo que eu não posso fazer. Ele se ocupará de trazer os resultados dos quais eu preciso, mas Ele quer que o meu coração descanse. Descansa no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz no Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É só descansar em Deus. Descansa e espera que Ele faça. Descansa e entregue, não atropele, não atrapalhe. Não permita que você use o expediente que é para ser de Deus para o uso próprio, fazê-lo indevidamente. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer na sua vida. Eu convido você para estar conosco nas nossas salas do Zoom Cloud, através do grupo do Telegram, por onde você entra. Eu hospedo você nesse grupo, você vem e participa no grupo e eu posto ali os links que te traz a sala do Zoom. Você me envia o seu nome, o sobrenome e a cidade que você mora, e eu coloco você na minha agenda de contatos e adiciono você no Telegram, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, fique na paz.